queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades. Hoje, então, nós vamos trabalhar com o nosso módulo 1, unidade 2, onde faremos hoje a correção da primeira atividade. Vamos lá comigo. Nossa atividade número 1, então, começando com a questão de número 1, pede para vocês relacionarem os primeiros 5 múltiplos de. Então, pessoal, essa nossa atividade número 1, nós vamos trabalhar com o objeto de conhecimento de múltiplos e divisores, onde as primeiras questões, as primeiras atividades, a gente vai trabalhar com a ideia de múltiplo e, mais para o fim, a gente trabalha, então, com os divisores. Então, a ideia de múltiplo é só você pensar na sua tabuada, né? Os múltiplos, por exemplo, de 2, sempre vai começar pelo 0, que é 2 vezes 0, que é 0, 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, e assim sucessivamente, multiplicando até chegar ao 10, que é onde acaba a nossa tabuada, e continuando infinitamente multiplicando para os outros números subsequentes. Ok? Então essa é a ideia de múltiplo. Então eu vou escrever aí com vocês os múltiplos que foram solicitados nessa primeira questão. Acompanha comigo. Nessa primeira questão, então, ele coloca aí os 5 múltiplos de 6, né? Então, o primeiro seria o próprio 6, 12, 18, 24 e 30. Pessoal, antes do 6 também a gente pode considerar aqui como múltiplo o 0, que é o nosso 6 vezes 0, tá bom? Então, só colocando como observação para vocês. Então, múltiplos de 12, 12, que é 12 vezes 1, 24, 36, 48 e 60. Antes do 12 também pode ter aqui o múltiplo 0. Os múltiplos de 15, então, de 15 em 15, nós temos aí o 15, 30, 45, 60 e 75, onde podemos também aqui colocar anteriormente o 0. Então, quer dizer, pessoal, que o 0, ele sempre vai ser o primeiro múltiplo de qualquer número que vocês têm aí, independente do seu tamanho. Porque eu sempre consigo multiplicar em primeiro lugar esse meu número por 0, depois eu multiplico por 1, depois eu multiplico por 2 e assim sucessivamente e infinitamente. Então, nós temos infinitos múltiplos, ok? Tranquilo? Então, corrigimos a questão de número 1, vamos para a questão de número 2. Nossa questão, então, de número 2 pede para a gente relacionar agora os primeiros 5 divisores. Diferentemente, então, pessoal, dos múltiplos, os divisores, eles são finitos. Existe, então, uma quantidade determinada de números em que eu posso dividir esse meu número inteiro. Como é que eu sei se um número é divisor ou não? O número vai ser divisor quando a gente faz realmente a nossa continha lá de divisão e o resto é 0, ou seja, quando a minha divisão por esse número for exata, ok? Então vamos colocar aí os divisores de cada um deles, lembrando que os divisores são finitos, diferentemente dos múltiplos que são infinitos. Acompanhem. Então, colocando aí para vocês os divisores de 20. Gente, assim como os múltiplos sempre começam com 0, os divisores sempre vão começar com 1, tá? 20 dividido por 1 é ele mesmo e o resto é 0. Eu também consigo dividir 20 por 2 com o resto 0, 20 por 4, 20 por 5 e 20 por 10. Continua aqui, tem outros divisores, tá? Mas eles são finitos. Divisor de 45, começo primeiro com 1, 45 por 1 é o próprio 45 que resta 0. 45 também divide por 3, por 5, por 9, por 15. Só coloquei até aqui, pessoal, porque ele só pede os 5 primeiros, ok? Continuando, o 63 também vai começar com 1, depois por 3, 7, 9, 21. Outra característica importante também dos divisores é que os divisores sempre vão começar com 1 e sempre vão terminar com o próprio número. Por exemplo, aí o último, 63. Eu sei que o seu primeiro divisor sempre será o número 1 e o seu último divisor sempre será ele mesmo, que é o próprio 63. Eu só não coloquei ele para vocês porque ele só pede os 5 primeiros. Tranquilo? Fechamos então a correção da questão de número 2.
Vamos agora para a questão de número 3. Questão, então, de número 3, passando para vocês, diz o seguinte: verifique quais dos números a seguir são divisíveis por 3 de acordo com a regra de divisibilidade. Pessoal, qual que é a regra de divisibilidade por 3? Não precisa necessariamente você fazer a divisão desse número por 3. Basta você somar os seus algarismos e se o resultado dessa soma for um número que está lá na tabuada do 3, ou seja, que é divisível por 3, então eu posso afirmar que esse número é divisível por 3. Por que a gente utiliza essa regra? Porque facilita para a gente os cálculos. Em vez da gente usar já direto uma divisão de um número grande, nós usamos primeiro a soma, encontramos um número menor para ver se ele é realmente divisível por 3 ou não. Então, basta aplicar a regra, que é nada mais do que somar os algarismos desse número e ver se ele é divisível por 3, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para a questão de número 3, a letra A, 729. Para verificar, então, eu vou somar 7 mais 2 mais 9, que é igual a 18, e eu sei que 18 divide por 3, porque dá 6. Então, 729, ele é divisível por 3. 816, mesma coisa. 8 mais 1 mais 6, que vai dar exatamente 15. E 15, pessoal, eu sei que divide por 3, que é 5. Então, esse número é divisível por 3. Mesma coisa a gente faz com o próximo, letra C. Vou somar 6 mais 6 mais 3 mais 2. Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 3, 15, 15 mais 2, 17. 17, pessoal, não divide por 3, dá uma divisão inexata. Então, eu não posso afirmar que 6.632 é um número divisível por 3. E por último, eu tenho aí 4 mais 5 mais 8 mais 4, que dá exatamente o número 21. E eu sei que se eu dividir 21 por 3 dá exato, que dá 7. Então, esse número também vai ser divisível por 3. Então, dos 4 números que ele apresentou aí para nós, apenas 3 deles são números que são divisíveis por 3. E eu consegui afirmar isso por meio da soma dos seus algarismos. Então, fica muito mais fácil, principalmente quando a gente trabalha com números que são muito grandes, né? Nesse caso, apresentamos alguns números que são grandes, mas nós temos números ainda maiores. Para a gente identificar, então, de cara, se ele é divisível ou não por 3, basta somar seus algarismos, ok? Fechou? Então, corrigimos a questão de número 3, vamos para a questão de número 4. Questão, então, de número 4 diz o seguinte: verifique quais dos números a seguir são divisíveis por 5, de acordo com a regra de divisibilidade. Pessoal, o número vai ser divisível por 5 quando ele terminar ou em 0 ou em 5. Essa é a regra. Então, não precisa você somar nada e nem dividir. É só analisar o último algarismo desse número. Se o último algarismo for 0, ele é divisível por 5. Ou, se o último algarismo for 5, ele vai ser divisível por 5. Essa é a regra, ok? Então, vamos aplicar. Começando, então, pessoal, com a letra A. Vejam que a letra A termina em 0, então ele é divisível por 5. Já a letra B está terminando em 6, então não será divisível por 5. Vamos agora para a nossa letra C. Letra C, o número termina em 2, então também não será divisível por 5. Já a letra D, o número termina em 5, então sim, ele será divisível por 5. Então, pessoal, dos 4 números que foram apresentados para nós, 2 são divisíveis por 5, porque ou eles terminam em 0 ou eles terminam em 5. Tranquilo? Essa é a regra, então, de divisibilidade por 5. Vamos, então, agora para a nossa questão de número 5. Acompanhe. Questão de número 5 diz o seguinte: relacione a segunda coluna com a primeira. Pessoal, para isso, então, nós temos que lembrar, né, os critérios de divisibilidade por esses números. Temos aí o 6, o 8 e o 9. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Para
ser divisível por 8, os seus 3 últimos algarismos têm que ser 0, 0, 0, ou os 3 últimos serem divisíveis por 8. E para ser divisível por 9 é muito parecido com por 3. Você vai somar os seus 3 algarismos e o resultado tem que ser um número que divide por 9. Com isso, então, a gente vai relacionar as nossas colunas. Acompanhe. Então, para a gente poder relacionar aí as nossas colunas, tem mais aqui, tá, gente? Vou só passar aqui que nós temos mais números para poder relacionar aqui, letra D, E e F. Que ele também coloca outros, né? Divisível por 10, gente, terminado em 0. Dividido por 100, terminado em 0, 0. Dividido por 1000, terminado em 0, 0, 0. Ok? Esses são os critérios. Então, relacionando então as nossas lacunas, nossas colunas, né? Esse aqui seria o nosso divisível por 9. Então, aqui está a letra C para vocês. Quer dizer que ao somar os seus algarismos, dá o número divisível por 9. Aqui a gente vai colocar a nossa letra D, que significa que é um número divisível por 10, porque ele termina em 0. O próximo nós vamos colocar a letra E, que é um número, então, divisível por quanto? Ó, vamos voltar lá. Um número divisível por 100, porque ele termina em 0, 0. Continuando, então, preenchendo as nossas colunas, esse aqui vai ser o nosso B, que é um número, então, divisível por 8, onde os seus 3 últimos algarismos é um número divisível por 8, nesse caso, o 104. Aqui é o F, onde os seus 3 últimos algarismos são 0, 0, 0. E por último, o A, aonde é um número, então, voltando lá, que é divisível por 6, ou seja, significa que esse nosso número aqui, ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Ok? Fechando, então, aí a nossa questão de número 5. Tranquilo? Então, nessa mesma questão, nós podemos revisar um pouco dos critérios de divisibilidade que vocês aprenderam aí durante as aulas. Vamos agora, então, corrigir a nossa questão de número 6. Vamos lá. Questão, então, de número 6 diz o seguinte: o número de pessoas presentes numa festa é múltiplo de 5, maior do que 20 e menor do que 30. Quantas pessoas estavam nesta festa? Então, pessoal, primeiro, se esse número é múltiplo de 5, ele vai ou terminar em 0 ou terminar em 5. E ele falou que esse número, então, ele é maior do que 20, então não pode ser o 20, e menor do que 30, então não pode ser o 30. Que número, então, que está entre 20 e 30, que não pode ser eles dois, que é divisível, ou seja, múltiplo de 5? Qual que é? Vamos colocar na tela para vocês. Esse número, então, pessoal, é o número 25. É só vocês lembrarem da tabuada do 5, ó. 5 vezes 4, 20. O próximo número seria o 5 vezes 5, que é 25. Em seguida, o próximo número seria o 30. Então, o único número que está entre eles é o 25. Ou seja, nesta festa, nós temos 25 pessoas. Fechando, então, aí a correção da nossa questão de número 6, onde nós só tivemos que analisar, então, quais são os múltiplos de 5 que estavam, né, entre o número 20 e 30. Fechou? Tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Então, agora vamos corrigir a nossa questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 7 diz o seguinte: Lucas cercou totalmente a frente do seu lote com 4 postes, com intervalos de 3 do primeiro até o último. Quantos metros tem a frente do lote do Lucas? Então, vamos analisar aí, pessoal. Vejam, então, que ele falou que na frente do seu lote tem 7 postes. E esses postes são colocados em intervalos de 3 metros. Ou seja, ele quer nada mais do que um múltiplo de 7. Ou seja, o que a gente vai fazer? Pegar esse 7 e multiplicar por 3. 7 vezes 3, então, vai dar 21 metros. Esse, então, é a quantidade de metros que tem à frente do lote do Lucas. Fechando, então, mais uma questão aí da nossa primeira atividade. Ok? Tranquilo? Então, essa questão nós trabalhamos com a ideia de múltiplo. Um múltiplo de 7, que é o 21.
Vamos então continuar com as nossas correções. Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8, então, diz o seguinte: Pedro tem 72 carrinhos em sua coleção e, para organizá-los em caixas, pretende dividi-los em quantidades iguais. Quantos carrinhos ele distribuirá igualmente em? Letra A, 3 caixas. Letra B, 4 caixas. Pessoal, aqui nós só vamos precisar usar a ideia, então, de múltiplo e divisor também, onde nós vamos pegar esse número total aí, que é o 72, e dividir primeiro pelas 3 caixas e depois pelas 4 caixas. Como ele quer em quantidades iguais, é só realizar a divisão normalmente, ok? Então, vamos lá. Colocando, então, para vocês aí o resultado da divisão, então seria 72 dividido por 3, que é igual a 24 carrinhos, 72 por 4, que é igual a 18 carrinhos, e aí ele continua, tá, gente? Letra C, ele quer organizar também em 6 caixas, então seria 72 dividido por 6, que é 12, e depois 72 por 8, que daria 9 carrinhos. Fechando, então, aí, pessoal, nossa questão de número 8, que nada mais era do que usar a ideia de múltiplo e divisor para organizar esses carrinhos em determinadas quantidades de caixas, ok? Fechamos, então, número 8, vamos para número 9. Questão de número 9 diz o seguinte: observe o quadro a seguir. 5, 3, 4, 8, 9. Entre os números deste quadro, encontre: letra A, os números que são divisores de 15. Letra B, os números que é divisor de 25. Os números que são divisores de 20 e os números que são divisores de 72. Para a gente descobrir, então, gente, se um número é divisor ou não, nós podemos usar, em primeiro lugar, os critérios de divisibilidade. Se não der para usar os critérios, ou se você não lembra esses critérios, você pode utilizar a própria conta de divisão, ok? Então, vamos organizar cada um desses aí que está no nosso quadro. Acompanhem. Organizando, então, para você, primeiro, os números que são divisores de 15. São somente o 5 e o 3. 15 dividido por 5 é 3, que dá resto 0. 15 dividido por 3, que é 5, que também dá resto 0. O único divisor do 25 é o 5. Os divisores do 4 serão 4 e o 5. E os divisores do 72 serão 3, 4, 8 e 9. Fechando, então, aí, pessoal, a nossa questão de número 9. Vamos agora finalizar essa nossa atividade 1. Então, fizemos a questão de número 9. Agora, nós vamos para a questão de número 10. Acompanhem. Questão de número 10 diz o seguinte: agora chegou a sua vez. Elabore uma situação-problema que envolva a ideia de múltiplo e outra envolvendo a ideia de divisor de um número natural. Pessoal, essa resposta aqui, então, é uma resposta pessoal, onde vocês irão elaborar aí 2 problemas distintos. Um trabalhando com a ideia de múltiplo, o outro trabalhando com a ideia de divisor. Vou deixar, então, um exemplo do que vocês poderiam produzir, mas eu quero que vocês façam vocês mesmos aí no caderno de matemática também uma ideia, elaborando, então, 2 problemas, ok? Então, acompanha comigo na tela que eu vou propor para vocês um exemplo. Colocando, então, um exemplo, eu vou colocar aqui mais ou menos o que a gente espera de vocês. Espera que, então, a gente remeta, que seja uma circunstância, vou colocar aí, uma circunstância que remete a múltiplo de um número natural, tá, gente? A múltiplo de um número natural e outra situação que remeta à ideia de divisor. Então, e uma que remeta à ideia de divisor. É só usar tudo que a gente aprendeu e todas as atividades que vocês vão conseguir, então, elaborar esses 2 problemas, fechando então aí, pessoal, a nossa atividade de número 1, onde trabalhamos com a nossa ideia de múltiplo e de divisor. Tranquilo por aí? Sim? Então, por hoje é isso.
Muito obrigada e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!